Pensamentos de filósofos e psicólogos. Quem controla o passado, controla o futuro. Orwell. Somente pensamos quando confrontados com um problema. Não solucionamos problemas filosóficos. Nós os superamos. Darwin. Aspiramos uma vida mais ampla e mais plena. Se perdermos essa crença, sofremos uma espécie de morte. A existência da vida sem desenvolvimento. Dubois. A realidade é um processo histórico. Cada estágio da história é um momento necessário da ideia do espírito do mundo. Angel. Jamais exprimiu tão bem a própria essência da feminilidade, ternura e vaidade, modéstia e íntima alegria sensual, todo o mistério de um coração reservado, um cérebro que pensa, uma personalidade que se defende sem nada entregar, a não ser o seu esplendor. Corley. Todas as melhores análises marxistas são sempre análises de um fracasso. Zizek. A luta pela existência em nossa alta pressão atual termina na sobrevivência dos mais fortes e capazes. O mais fraco de corpo e o mais fraco na mente é colocado de lado e morre antes do tempo por doença de autodestruição. Thomas. A moralidade do trabalho é a moralidade de escravos, e o mundo moderno não precisa de escravidão. Russell. Nós, equivocadamente, nos isolamos dos outros animais, tentando não acreditar que temos uma natureza animal. O que faríamos sem uma cultura? Midley. Considere o eu e observe o que está envolvido ao fazer isso. O tipo de filosofia que se escolhe depende do tipo de pessoa que se é. Fichte. Quando nossa própria liberdade leva à diminuição da liberdade do outro, torna-se opressão. O sentido fundamental da liberdade é a liberdade dos grilhões. Berlim. Unicamente conhece o ser humano aquele que o ama sem esperança. Benjamin. Toda mensagem é composta por signos. Na vida do indivíduo e da sociedade há um fator de importância maior do que qualquer outro. Saussure. Eu sou eu e minhas circunstâncias. A vida é uma série de colisões com o futuro. Gasset. Nunca houve tempo em que não houvesse movimento. Aristóteles. O amor é uma ponte do conhecimento mais pobre para o mais rico. Logo, a filosofia é um movimento determinado pelo amor rumo à participação na realidade essencial de todas as possibilidades. Scheller. A televisão é inerente perigosa porque distorce o mundo e nos impregna estereótipos e predisposições que passamos a assumir como nossos. A faculdade de julgar é a medida pela firmeza do eu. Adorno. A afirmação de Copérnico de que a Terra gira ao redor do Sol rompeu o paradigma dos cientistas que o planeta está no centro do universo. Então, a ciência normal não visa as novidades de fato ou teoria. Kur. Se admitimos que nosso governo é mais ético que outros, precisamos romper com a ilusão, examinar evidências e atos reais, aplicar princípios éticos ao nosso próprio governo, o que aplicamos aos outros governos,
Se escolhermos, poderemos viver em um mundo de reconfortante ilusão. Chomsky: a vida será mais bem vivida se não tiver sentido. Esse sentido não existe no universo exterior, que é sem propósito. Apenas existe na nossa mente. Somos um tipo de ser que se encontra sentidos e propósitos em qualquer lugar. A luta para atingir as alturas basta para encher o coração humano. Camus. A própria noção de feminismo é problemática. O feminismo surgiu de conflitos com as estruturas associadas aos domínios de poder masculino. Para compreender seu objetivo, é essencial mais autocrítica. Kristeva. A existência precede a essência. Temos de criar nosso propósito para nós mesmos. Sartre. Se podemos contar uns com os outros, não precisamos de mais nada. Que tipo de mundo podemos preparar para nossos bisnetos? Hurt. A intuição caminha no próprio sentido da vida. Bergson. A sociedade civilizada em todas as épocas necessita da cooperação e da assistência de um grande número de pessoas. Smith. Sofrimento é a parte essencial do que significa existir como ser humano. É experiência vital. Só o sofrimento nos torna humanos. Unamuno. O silêncio encoraja o algoz, nunca o oprimido. Elie. O valor da vida é uma questão ética notoriamente difícil. No sofrimento, os animais são nossos iguais. Singer. O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Rosa. O belo é aquilo que agrada universalmente sem um conceito. Kant. Controle seu destino ou alguém o controlará. Wesch. A tirania dos homens prevalecendo sobre as leis e os direitos divinos da natureza destrói pela lei a liberdade das mulheres. Abole-as pelo uso e costume, extingue-as pela educação, pois a mulher assim que nasce fica detida em casa no ócio e como se fosse destituída da capacidade para ocupações maiores. Nada mais pode conceder além da agulha e da linha. E então, quando chega aos anos da puberdade, é entregue ao ciumento império de um homem ou trancafiada para sempre entre as vestais. A lei também proíbe que ela ocupe cargos públicos. Nem a prudência lhe dá direito de pronunciar em tribunais abertos. Morley. Os animais inferiores não possuem opinião que deriva do raciocínio. O desejo mais elevado possui supremacia e os move. Não ocorre moderação, por sua vez o que é movido é animal. O prazer imediato afigura-se absolutamente bom, por não ver o que é que se seguirá. Todo ente em que vive e que possui alma dispõe ao crescimento. Maturidade e envelhecimento possuem percepção do tempo, fato que ordena-nos que resistamos o desejo por causa do que o se seguirá. A imaginação é capaz de deliberar e pertencer apenas a animais racionais. Aristóteles. A região que mais precisa da respiração é a que fica em torno do coração. Aristóteles. Ora, a convicção vincula-se à opinião. Não é possível, pois, sustentarmos uma opinião se não parece que nos convença. Aristóteles. Amamos alguém sem saber por quê.
podemos assumir que essa pessoa de algum modo é semelhante àquela pessoa que amamos anteriormente, mesmo que não saibamos exatamente o motivo. Descartes. Parece estranho, mas é verdade, porque a verdade é sempre estranha, mais estranha que a ficção. Byron. Madame Rolley, casada com o médico Rolley, ela, uma grande psicóloga que conseguiu comprovar que não há inferioridade biológica na mulher em relação ao homem. Foco na psicologia feminina. Rolley. Após seu casamento em 1906 com Monsieur Harry, foi proibida de dar aulas nas escolas públicas, pois mulheres casadas não poderiam. Então seu marido a ajudou a estudar e se tornar PhD e foi psicóloga do governo. Ela rompeu com o conceito de instinto inato da maternidade, que a mulher só atinge plena satisfação sendo mãe. Ela disse que ninguém conhece a melhor dona de casa e não existe dona de casa famosa. Logo, as mulheres não são reconhecidas, sendo assim um fator social e cultural para que a mulher não seja um membro ativo na sociedade e alcance a plenitude. Honingworth. Madame Wansburg, com o apoio do iluminado Titchener, que é citado, não pode ter esperança de tornar-se um psicólogo enquanto não aprender a fumar. Ela se tornou a primeira mulher a obter doutorado em psicologia e, com o passar do tempo, também foi presidente da APA. Mulher inspiradora. Margaret Floyd. Madame Calkins lutou pelo direito de ser PhD. Teve que enfrentar a ideia disseminada de que a igualdade da educação entre ambos os sexos é um crime perante Deus e a humanidade, e que se a mulher desejasse algum tipo de educação, que fosse educada para a maternidade. Logo, com o apoio de James e homens pósteros e iluminados, ela foi a primeira mulher a tornar-se presidente da APA em 1906, obtendo a 12ª colocação entre os 50 psicólogos mais importantes dos Estados Unidos. A PhD brilhante, mais brilhante da época, Mary Calkins. Madame Gilbert, primeira psicóloga PhD na psicologia organizacional, junto com seu marido Monsieur Frank Gilbert, promoveram a psicologia industrial organizacional, fizeram o livro sobre eficiência industrial. Ela teve um selo postal americano e uma carreira de sucesso. Teve 12 filhos e trabalhou até seus 90 anos. Lillian Miller Gilbert. Porque tudo que é belo na terra é dado para mim, e não mais importante das coisas que é o amor, tenho um coração tão carente de amor. Karen Harney. O menino solitário viu 2 gatinhos perdidos, precisava dar amor e os levou para casa. Sua mãe tomou e arremessou os gatos na parede até morrerem. Dizia que Deus o puniria por seus comportamentos. Sempre rejeitado, então o menino carregava um ódio irracível pela mãe. Esse menino é o gênio Abraham Maslow. O brincar dá às crianças uma chance de praticar o que estão aprendendo. Elas têm que brincar com o que sabem que é verdade, a fim de descobrir mais. Então podem usar o que aprenderam em novas formas de brincar. Fred Rogers, 1983. Níveis de moralidade. Nível 1. Pré-convencional. Pessoas agem sob controle externo. Nível é típico das crianças de 4 a 10 anos. Nível 2. Moralidade convencional. Pessoas internalizam padrões de figuras de autoridade e se preocupam em ser boas, mantendo ordem social. Nível típico de crianças de 10 anos em diante. Muitas pessoas nunca ultrapassam esse nível, mesmo adultas. Nível 3. Moralidade pós-convencional. Pessoas reconhecem conflitos entre padrões morais e fazem seu próprio julgamento. Seria típico na adolescência, porém mais comum no começo da vida adulta. Isso quando atingem, pois tem pessoas que não passam do nível 1 no quesito julgamento moral. Kohenberg.
Fábula pessoal. É a percepção egocêntrica dos jovens em acreditar que as coisas ruins não acontecerão a eles, porque sua história pessoal é diferente e única. Piaget. O padrão primitivo, físico e funcional da aurora da vida, os anos ativos antes dos 40 ou 50 estão superados, mas ainda resta o entardecer que se descortina, que não pode passar no ritmo febril da manhã, mas finalmente proporciona o tempo necessário para aquelas atividades intelectuais, culturais e espirituais que foram deixadas de lado no calor da corrida. Anne Lindbergh. A felicidade é a ausência da febre. Então jamais encontrarei a felicidade, porque sou possuída por uma febre por conhecimento, experiência e criação. Anais Nin. Ainda hoje e o amanhã com novos sonhos. A vida nunca envelhece. Rita Duskin. Todo adulto tem necessidade de ajuda, de calor humano e de proteção. Sob muitos aspectos, essas necessidades diferem e ainda assim se assemelham às de uma criança. Erich Fromm. Aceitar todas as experiências como matéria-prima, de onde o espírito humano destila sentidos e valores, é uma parte do significado da maturidade. Turma. Sabedoria é aceitar a vida que viveu sem maiores arrependimentos, sem ficar preso ao que deveria ter feito ou poderia ter sido. Isso significa aceitar as imperfeições em si próprio, nos pais, nos filhos e na vida. Erik Erikson.